Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui eu acho que é o mais dos tópicos especiais, esse é o vídeo mais importante, tá? Por quê? Né? Quando nós estamos falando, tá? Vamos lá, da equação. A gente está falando aqui de Lagrange. O que está subentendido, tá? Esse é um sistema holonômico, escleronômico, tá? Desculpa. A gente está pensando no sistema holonômico, escleronômico em um conjunto de ordenadas generalizadas independentes. Essas são as hipóteses básicas para a gente poder usar a equação de Lagrange na forma que a gente conhece. Não custa nada relembrar. Que é essa aqui. Tá? Forma tradicional. Que ponto aqui, né? Que ponto I. Ok. Tá. Qual é a, vamos assim dizer, não é falha, mas é a característica do modelo que não sei assim dizer, não tem como negar, né? Você ignora as forças de contato e de restrição. Pra gente ela é como se não existisse esse problema, né? Você quer saber, na verdade, quando você usa Lagrange, você está interessado, né? Você quer saber aqui dois pontos, né? O que a aceleração, Q dois pontos, vamos usar aqui 2P, igual a F de Q ponto, Q em T. Você quer saber isso aqui, para você poder integrar e achar velocidade, posição. Você não está muito interessado em saber por que, né, como a interação entre os corpos. Você não está muito interessado em saber como as coisas funcionam. A parte de resistência, por exemplo, se você fosse dimensionar o elo, a manivela, qual teria que ser a seção reta, qual teria que aguentar, você não está interessado na força de contato, na transmissão de esforços, não. Você está interessado em reação, causa e efeito de uma força externa nas acelerações, movimentos dos corpos. Tá? É uma relação. Você aplica isso aqui, você está interessado basicamente em a relação direta, né? Que dois pontos, né? Quer dizer, que força generalizada, você aplica uma força, qual é a aceleração que isso gera, tá? Agora, e se tivesse como, tá? Ainda usando o nosso Lagrange, vamos dizer, um Lagrange modificado, onde eu pudesse trabalhar com sistemas não holonômicos, ou seja, equações diferentes holonômicos. O que é um sistema não holonômico? Vamos só relembrar, né? Equação de restrição na forma de uma equação diferencial teoricamente não integrável. Se ela fosse integrável, você transformaria
em uma equação algébrica, e isso aí viraria um sistema, uma restrição holonômica, né? Só botar aqui para cima. Obviamente, né, você estaria trabalhando ainda com o sistema de coordenadas independentes. Coordenadas independentes para poder independente, tá? E ainda de sobra, tá? Como um resquício do modelo, imagina você poder ainda calcular a força de reação, de restrição, aqui barra contato, né? Precisa tiver mais de um corpo, vai ser restrição ou vai ser contato, ou contato, tá? Associado a essa restrição. Então o que a gente vai ver é que existe uma forma, tá, de você usar a equação de Lagrange, usar isso aqui para um sistema, teoricamente, a gente não poderia, tá? E a modificação que a gente vai fazer vai incluir isso aqui de lambuja, né, de sobra, tá? Então vamos pensar aqui, né? A gente vai trabalhar com um sistema que é uma restrição não holonômica. Então eu vou ter equações, tá? A iésima equação vai ser o somatório de AJI delta QI mais AJT dQI, tá? Mais AJT dt. Isso aqui igual a zero. Isso aqui é a carga da minha restrição. Ela tem essa carga. Fazendo o variacional dela vai ser somatório de AJI, tá aqui, ó, I de 1 até N. N, I, 1 até N. Delta QI igual a zero. Porque, obviamente, né, quando você está trabalhando com delta, não varia no tempo. Tá. Nós sabemos que a força de restrição associada, né, a essa restrição não realiza o trabalho, certo? Então, né, aplicando o teorema, né, se eu tenho essa condição e esta condição, tá, aplicando o teorema dos multiplicadores de Lagrange, eu posso falar que delta Q transposto Fc mais lambda somatório só um segundo. Tá. Sim. Somatório de J igual a 1 até N de lambda J a JI, isso igual a zero. Tá? Isso aqui é o QI, então isso aqui é um somatório de igual a 1 até N. Opa, não, tá, só esse delta aqui tá no lugar errado. Não tá fazendo muito sentido aqui a equação na minha cabeça, então só para ficar bonitinho. Tá, isso não ia mudar muito o resultado não, mas aplicando o teorema de multiplicadores de Lagrange, tá? Nesse problema aqui, tá? A gente tem que
FC menos, quer dizer, mais somatório de lambda J a IJ de J igual a 1 até N delta QI, isso igual a zero. Como delta QI, os delta QI são independentes, eu tenho, né, a força de restrição ao longo da coordenada I vai ser igual a menos somatório de lambda J a JI J de 1 até N. Bom, e o que isso me ajuda? Tá? Quem é? Né? Essa aqui já é, como isso aqui já tem delta Q, né? Esse F aqui na verdade é um Q, né? É uma força generalizada, tá? Só para ficar com a notação mais correta, que é delta Q, tá? Bom, então é como se para cada coordenada QI eu tivesse uma força CI aplicada que vai ser igual, aqui é menos, tá? Aí que fica mais, somatório de lambda J a JI J de 1 até N. Então se eu tenho um sistema não holonômico, tá? A minha equação de Lagrange pode assumir esta forma. Mas aí surge um problema. Tá, vamos lá, problema. Gostei dessa ferramenta aqui. Problema. Qual é o meu problema? Eu tenho N EDOs mais aqui é M, né? Isso aqui varia. Só uma coisa aqui, esse somatório aqui é em M. Eu tenho N EDOs que são os meus Qs. Tá? E eu vou ter aqui M multiplicadores de Lagrange, ou seja, para cada equação de restrição que eu tiver, eu vou ter um multiplicador de Lagrange associado a ela. Então, em resumo, né, eu tenho N mais M variáveis. Só que Lagrange me dá N equações. N equações de Lagrange. Porém, eu tenho M equações de restrição. Então, vamos trabalhar. Vamos lá. Eu tenho N EDOs, N multiplicadores de Lagrange para calcular. Eu tenho um total de N mais M variáveis. Só que eu tenho N equações de Lagrange e M equações de restrição. Então, o problema não é só resolver isso aqui, tá? É resolver isso aqui, mas sujeito a somatório de JI de QI mais a JT dt igual a zero. Então eu tenho aqui as N equações de Lagrange e as M equações de restrição. Esse é o problema que a gente tem que resolver. Então a gente tem N mais M equações, tá?
E aí você vai calcular os Q dos pontos e os lambda J. E eu falei lá, né, como é que a gente calcula a força? Você tem que CI é menos somatório de J igual a 1 TM de AJI lambda J. Por isso que você acaba calculando, tá, por consequência do problema, consequência da formulação, você acaba calculando isso aqui. E aí que vem uma estratégia, vem um problema legal. Eu tenho um sistema holonômico, tá? Mas eu quero saber, por mais que o Lagrange, eu não preciso calcular isso, eu quero, tá vendo assim? Quero calcular a força, uma força de restrição específica. Quero calcular esse FC. Como eu faço? Né? Eu quero, tá? Então, suponha, tá? Suponha que essa força QC, tá, esteja associada a um vetor de restrições cinemáticas φ. Vetor de restrições cinemáticas holonômicas. Tá? Então, eu sei modelar essa restrição. Tá? Essa força está relacionada a essa restrição. Se eu fizer aqui a variação dessa força, ou calcular a derivada, tem que definir é um somatório de igual a 1 até n de AJI dQi mais AJT dt da jésima linha aqui, né? E delta φj. Esse é um somatório de igual a 1 até n de AJI delta QI. Olha, eu acabei de transformar minha restrição holonômica em uma restrição não holonômica. Por mais que essa restrição seja integrável, e eu estou usando eu estou calculando a forma variacional dela, né? No caso holonômico ela tem a forma variacional, a forma diferencial, eu não sei sair dali. Nesse caso eu estou forçando a barra, transformando o meu problema em um problema que é problema holonômico em um problema não holonômico, para eu poder aplicar os multiplicadores de Lagrange, transformar o problema num problema que a gente definiu ali em cima, isso aqui igual somatório de J igual a 1 ATM de lambda J a JI mais essas M restrições aqui. E aí quando eu calcular, resolver esse problema do jeito que eu falei aqui em cima, eu vou calcular que QC. Que QC vai ser somatório de igual a 1 até n de J igual a 1 até m. Não. De igual a 1 até n de lambda J a JI. QCJ, né? Pronto. Então, pessoal, como é que você faz isso na prática? Você vai criar um novo problema, onde provavelmente alguma variável você vai ter que criar uma coordenada aqui a mais,
Então aqui é nova, tá? Aí com isso vai ter que redefinir T e V, assumindo que essa restrição não exista, tá? Por exemplo, se você tem um bloco no plano X, é o grau de liberdade dele. Mas eu quero saber calcular normal. Então eu assumo que eu tenho movimento em Y, há movimento em Y. Então, T, que era meio de mx ponto ao quadrado, vai virar mais meio de m y ponto ao quadrado. O meu potencial, que era zero, vai virar mgy. Tá? Eu tenho que assumir que aquela coordenada, que não existia, porque ela estava restrita por uma restrição cinemática, agora ela vai passar a existir. Então eu recalculo T, recalculo V, resolvo o problema e depois aplico. Né? Então a gente na prática, a gente resolve isso aqui tudo, calcula as equações, tá? Depois a gente aplica essa condição, ou essa condição, ou o que for mais favorável. Tá? Então você constrói um sistema aqui de equações, depois você simplifica, geralmente simplifica aplicando esse aqui, tá? E aí você geralmente vai isolar alguma variável e vai achar as ADOs e vai calcular os lambdas. E aí depois, se você quiser, você calcula os esforço de restrição. Tá? Essa é uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente útil, tá? Que eu aconselho vocês sempre terem em mente, tá? Para os problemas de vocês aí ao longo do curso. Bom, depois a gente vai fazer um vídeo aí de exemplos, tá? Mas por hoje é só.